E a influenciadora digital Isabel Veloso, de 18 anos, que ficou famosa nas redes sociais, relatando sua luta diária contra um câncer terminal, surpreendeu seus seguidores ao revelar no Dia dos Pais que está grávida de 3 meses do marido Lucas Borbas. Como Isabel recebe cuidados paliativos para lidar com o câncer e a expectativa de vida dela girava em torno de 6 meses, o anúncio da gravidez acendeu o debate na internet sobre o futuro de Isabel, o futuro da gravidez e, se tudo der certo, sobre o futuro do bebê. A gente conversa agora com um médico oncologista responsável pelo tratamento da Isabel, o Dr. Bruno Bereza. Boa tarde, doutor Bruno. Qual é a situação clínica da Isabel neste momento? Boa tarde, Cazé. Então, é uma pergunta um pouquinho difícil, né? Quando a gente tem uma paciente gestante com câncer, os métodos de avaliação, eles já são, por si só, diferentes, né? A gente não tem todo o aparato da oncologia para testar esses pacientes. Então, por exemplo, tomografias, PET, CTs, exames que, em geral, a gente usa para os pacientes com câncer, a gente não pode usar devido ao risco de radiação do nenê, né? E tem um outro porém, né? A Isabel já estava num quadro, num estágio de tratamento paliativo. E nesses quadros que os pacientes estão em cuidados paliativos, já em fase assim, terminal, a gente não fica avaliando qual o grau da doença ou como a doença está correndo ou não, né? O que a gente tem sobre o quadro dela, né? Então, como eu estou levando o quadro dela, como eu estou avaliando, a gente está, obviamente, se for realizar algum exame, vai realizar exame sem radiação, né? Mas a gente vê muito a clínica dela. E é o que ela transparece, né? A princípio, a doença dela, né? O quadro dela está bem estável, né? As principais queixas dela, que a gente consegue ver, principalmente ela até posta sobre aquela íngua que ela tem no pescoço, aquela bolinha, né? O linfonodo que ela tem no pescoço, que dias estão um pouquinho maiores, eles estão oscilando entre ficar um pouquinho maior, um pouquinho menor. Mas, em geral, ele está bem estável, sabe? O que eu posso afirmar? Que não há grande ou franca progressão de doença, né? Ela está no quadro estável, clinicamente ela está em boa saúde, não tem nenhuma repercussão do ponto de vista dos exames de sangue, a saúde do bebê está bem, tá? Então, o que a gente pode afirmar é que, nesse momento, não há nada para gerar nenhuma angústia e nenhuma preocupação a mais. Doutor Bereza, o senhor falou que ela estava sob cuidados paliativos, né, antes mesmo de engravidar. Com a gravidez, o que muda com o tratamento? Esses cuidados precisam ser interrompidos, pelo menos nos 3 primeiros meses da gravidez? Então, o primeiro trimestre é o mais difícil, né? E, realmente, nesse primeiro trimestre, a gente tem muito pouca coisa para se fazer. No caso dela, a gente não estava nem... importante frisar, eu sou cirurgião oncológico, quem faz a parte de tratamento específico do linfoma dela é uma equipe de hematologia, né? E a partir do momento em que ela cessou os tratamentos, eu acabei ficando a cargo dos sintomas dela e até por proximidade, uma vez que eu fui o primeiro que atendeu ela, e ela solicitou que eu continuasse do começo, né, e estivesse presente no fim também entre aspas, da vida dela, vamos dizer assim. Então, nesse momento, nesse primeiro trimestre, né, a gente teve muito cuidado em relação às medicações que ela estava usando. Quando ela engravidou, ela estava em vigência de algumas medicações, né, canabidiol, derivados de opioides, medicações que são contraindicadas realmente na gestação. Então, fica um pouquinho mais difícil da gente lidar em relação aos sintomas dela, em relação a controle de dor, né, a falta de ar. A gente tem que ter uma restrição em uso de corticoide, em relação ao anti-inflamatório e algumas medicações que realmente a gente tem que usar com muita cautela. Então, é um pouquinho porque a gente tem que usar muita alternativa. Então, a gente tem que usar muito de acupuntura, a gente tem que usar muito de terapias locais, de massagem, terapias de óleos, alguma coisa para controlar a dor, uma dor muscular que tem, ou alguma coisa especificamente localizada, porque a gente tem uma restrição muito grande das medicações. Com o avançar da gestação, realmente fica um pouco mais fácil, né? Mas até o momento, quer dizer, a gente não está, nem ela, né, a intenção dela é retornar com nenhum tratamento, vamos dizer assim, quimioterápico do ponto de vista de prolongar a vida, tá? O quadro dela é um quadro que já vem de
bastante tempo, né? É desde 2021, e desde 2021, então, ela acabou fazendo vários linhas de tratamento. Então, a gente não consegue, do ponto de vista, é, pensar, né? E isso a hematologia pode definir melhor, se há intenção de fazer alguma coisa agora, porque no momento não há, assim, nem dela e nem da equipe de hematologia retratar ela, porque não faz sentido, já tinha sido tomada essa decisão antes da gestação, né? Certo. O senhor citou aí o uso de opioides, né, provavelmente para aliviar as dores que ela sentia. Como ela não vai poder Então, usar os opioides nesse momento, como é que ela vai ter condições de lidar com essa dor, né? eu falei para ela que, eu falei especificamente para ela que ela vai ter que ser muito forte, principalmente nesse primeiro momento, né? A gente tem usado analgésicos comuns, como eu tinha falado, algumas alternativas específicas para controle local, dor, massagem, algumas terapias locais, como medicações de uso local, de absorção local, tá? Então, é o que a gente está conseguindo fazer. E, a princípio, está indo bem, tá? Ela não tem tido dores fortes, ela tem até, enfim, ela estava em certo momento em cadeira de rodas, ela tinha muita dor muscular, principalmente fadiga muscular, mas nesse momento está bem levando bem tranquilo, sabe? Essa angústia, né, de ter que viver com dor, realmente melhorou bastante do ponto de vista agora. Então, ainda bem, né, graças a Deus, que nessa fase em que ela está, aqueles sintomas que ela tinha há 2, 3 meses atrás, eles estão muito melhores, muito mais calmos. Então, a gente não precisa, e não precisou até agora, elevar o nível de controle de dor. Graças a Deus, uma analgesia comum, uma coisinha mais tranquila, está levando ela e está dando o conforto que ela precisa. Certo. Em casos como esse da Isabel Veloso, né, desse tipo de câncer terminal, nesse estágio, existe algum tipo de contraindicação, assim, clínica, que diga que as mulheres não devam engravidar? É uma pergunta complexa, quer dizer, vou ser bem franco com você nessa resposta, tá? Se a gente se colocar no lugar dela, tá? Eu conheço a Isabel desde os 15 anos de idade, tá? Quando foi meu primeiro atendimento com ela, eu era uma menina que estava no colégio, né? Naquela fase que quer conhecer as pessoas, que quer começar a sair, e as amigas dela começaram a sair. E ela passou a vida dela inteira no tratamento. Ela viveu dos 15 anos até os 18 anos, até o final dos 17, em hospital. Tá? Ela casou recentemente e, bom, enfim, é claro que a gente aconselha, né? É claro que todo mundo aconselhou, né? Isso não é. Mas tem outros fatos também. Eu não sei se ela esperava também, pois depois de tanto tratamento, transplante de medula óssea, depois de tanta coisa, logo que acabou o tratamento, ela já conseguiu engravidar, porque o último tratamento dela foi no começo do ano. Então, foi muito pouco tempo para ela recuperar a fertilidade. E eu acho que nesse momento, é, ela tomou a decisão que ela achava melhor, sabe? A Isabel é eu sempre me pergunto como que a Isabel é. Ela é uma menina muito estudiosa, isso você pode ter certeza. Ela é muito inteligente e eu garanto que ela pesou várias coisas. Pesou o quadro clínico dela, ela pesou a estatística, vamos dizer assim, da possibilidade dela estar viva para gerar essa criança, né? Então, eu garanto que ela deve ter pensado em relação a isso. Existe a contraindicação, a gente acha que não se deve, mas é uma contraindicação que é um médico em relação à família também, em relação a ela. Mas a decisão é especificamente dela, é livre para escolher o que ela vai fazer e, claro, independente disso, as consequências ela vai ter que assumir, vai ter que lidar com essas consequências também, né? Então foi uma decisão, acho que dela e do marido, eles estão tranquilos. Quando eu falo com ela está super tranquila, ela está feliz com a gravidez. Eu acho que depois de tanto tempo,
que ela sonhou com ter uma vida, bom, fez parte dos desejos dela, e ela avaliou os riscos e os benefícios, e se ela está de acordo, o marido está de acordo, eu acho que a gente não pode julgar. Claro que o aconselhamento, a tua pergunta é importante do ponto de vista, foi aconselhado, da parte médica é aconselhado? Sim, mas eu acho uma avaliação muito mais profunda do que simplesmente um médico falar assim, não, né? O médico não vai ser dono da responsabilidade dela, nem vai ser dono da liberdade dela. Ela é livre para decidir sozinha, ela e o marido dela decidirem o que eles vão fazer, né? Claro, com certeza, uma decisão de foro íntimo, tanto dela quanto do marido. Muitos fãs ficaram até comovidos, né? Muitos deles até chegaram a falar, nossa, um milagre aconteceu e tudo mais. E a grande preocupação deles é justamente no sentido de daqui para frente, o que pode acontecer, né? Assim, a Isabel, ela tinha uma previsão de vida, acho que em torno de 6 meses, alguma coisa assim, e o que as pessoas estão se perguntando é, com relação, o que pode acontecer daqui para frente? Quer dizer, a partir de que momento da gravidez que o parto poderia ser realizado para antecipar e dar uma sobrevida ao bebê? Ou como é que fica a saúde dela? Enfim, o senhor pode nos explicar isso de alguma forma? Então, gestação e câncer é uma coisa que é raro, é aquele negócio, é raro, mas acontece muito. Pacientes em idade fértil, né, mulheres em idade fértil, elas realmente podem ter câncer e engravidar, tá? Normalmente a fertilidade volta depois de 4 a 6 meses após terminar o tratamento, após a quimio, tá? E não existe um trabalho mostrando assim, não existe cientificamente o que nós vamos fazer, o que vem é de observação de pacientes que ocorreram isso, infelizmente, em 1950 para cá, foram coletando dados, e esses dados embasam o que a gente faz hoje, tá? Então, primeiro, a gente não antecipa o parto, tá? O parto, ele é feito quando o bebê tem viabilidade e maturidade. A gente não arrisca a vida do nenê tirando ele antes dele estar maduro. Vamos dizer assim, vamos fazer um parto prematuro. Não vamos fazer parto prematuro, não. Existe a indicação obstétrica e ela deve ser levada, pelo menos o que a literatura diz, até 34 semanas para frente. Aí pode ser uma decisão entre fazer com 34 semanas ou esperar o termo mesmo, tá? E aí os cuidados são redobrados em relação à parte obstétrica, né? Eles devem ser levados muito próximos, porque qualquer risco, ou à mãe ou ao bebê, eles têm que ser avaliados e avaliados muito precocemente. A gente não pode esperar sinais mais tardios dessa gravidez, né? E o que acontece, o que a aflição de todo mundo, a pergunta, assim, acho que por trás dessa pergunta, a aflição que todo mundo tem é assim, a gente tem uma paciente paliativa e a gente tem um tempo para esse nenê ficar maduro e o tempo de vida dela estimado é curto. Parece incompatível, né? E essa situação complexa é o que gera a singularidade desse caso e o que gera tanto medo e aflição e talvez levante ódio das pessoas, inclusive. Uma coisa eu posso garantir, quer dizer, assim, no começo, eu também tive essa sensação, então eu entendo o que as pessoas estão passando. Quando a Isabel descobriu e me falou, né, eu fiquei também do mesmo jeito, né? Eu falei assim, nossa, mas como? E agora? O que vão fazer? Mas eu parei para pensar, eu sou um cara muito calmo, parei para pensar. E a cada semana que vinha passando e a gente conversando, falei, tá bem, e eu vinha lá me aliviando, tá? Me aliviando. Então, já passou para mim, sabe? A parte que todo mundo tá aflito, que todo mundo acabou de receber essa notícia, para mim já foi atrás, já foi muito tempo atrás, já foi há meses atrás. Então, hoje, para mim, eu estou muito mais tranquilo, eu estou até aliviado, o peso nas minhas costas tá muito baixo. Porque eu sei que, a partir desse momento, eu garanto, ninguém pode garantir, mas assim, com quase certeza, eu tenho convicção que esse neném vai vir bem de saúde e vai dar tudo certo, tá? Então, eu posso quase que garantir isso, porque eu já passei o que as pessoas souberam. Então, eu já sei que estágio a gravidez está. Então, eu já sei
o que eu posso esperar disso. Então, pensando pelo quadro clínico, como que ela está hoje, qual é a progressão da doença dela do ponto de vista, se isso acontecer amanhã, de a doença voltar do ponto de vista, francamente, começar a ficar agressivo, ainda o que a gente conversou, o que a gente debateu, o que a gente pretende, planeja, ainda a gente consegue esse nenê estar bem, de saúde, de estar entre nós. O desafio agora, né, a gente tem 2 vidas, né? A gente está falando do nenê, mas é bom que as pessoas não esqueçam da Isabel, né? Então, tenho um carinho imenso por elas, como eu disse para vocês, eu tenho acompanhado ela desde 2015, conheço a família dela, conheço o pai dela, conheço a mãe dela, conheço todo mundo, e o marido dela. Então, assim, são pessoas muito de bem, tá? E que eu gosto muito. Então, às vezes, as pessoas pensam muito numa situação, mas eu também tenho que pensar, como eu estou muito próximo, eu tenho que pensar na vida dela também, obviamente. Então, eu tenho convicção que essa aflição das pessoas, ela vai caindo aos poucos, como ela aconteceu comigo. Então, é o mesmo que vai acontecer com as pessoas. Cada semana que passar, essa aflição vai diminuir e vai ficar tudo certo. Que bom. Ficamos felizes com a notícia, então, doutor Bereza. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos e desejamos boa sorte no tratamento, boa sorte para a Isabel, para o marido e, quiçá, para o bebê também. Que tudo dê certo. Obrigado. Muito obrigado. Tchau. Até mais.